vou tomar isso aqui como um pedido de preferência. O agravo instrumento 0629346, dígito 41.2019, em que é agravante Nelson Otoshi, e agravado o município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Iracema. Vou programar o resultado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Eu chamo o item 92. O agravo instrumento de número 062-6806, dígito 78.2023, em que é agravante José Wilson Alves Chaves, agravado do Ministério Público do Estado do Ceará, e também da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Adriano Ferreira Gomes Silva está presente? Mostra para ele. Obrigado. Dizer para ele. Doutor Adriano, Boa noite, excelência. o agravo diz respeito apenas à redução da multa, não é isso? E os consectários legais, não é isso? Não, excelência, diz respeito à nulidade do título da execução, do cumprimento de sentença. Ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, O excelência. senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, senhora relatora, desembargadora Iracema, doutor Washington, esse agravo, excelência, trata, na ação principal, se refere a uma ação de improbidade administrativa que foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, lá na comarca de Pacajus, qual tramitou naquele juízo. Posteriormente, houve recurso de apelação para essa corte, que foi improvido. Posteriormente, houve o recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido, e posteriormente, no julgamento do agravo, em recurso especial, também foi negado provimento. O que se questiona nesse agravo é impugnação ao cumprimento da sentença. Por quê? Nós entendemos que a sentença ela é nula de pleno direito, pois ficou evidente nos autos o total cerceamento de defesa por parte do agravante, em desfavor do agravante, melhor dizendo. Em que sentido? O agravante, na ação principal, arrolou 3 testemunhas. Das 3, 2 foram ouvidas e foi expedido carta precatória para a comarca de Fortaleza para ouvir, na época em que aconteceram os fatos, o contador da prefeitura, que era, na verdade, a principal testemunha de defesa do agravante, naquele processo da ação de improbidade. E eu falo principal testemunha por quê? Porque, à época do ajuizamento da ação, o agravante não tinha mais acesso à documentação que foi questionada nessa ação principal, na ação principal pelo Ministério Público, que é a ausência de licitação de alguns produtos que foram adquiridos pela prefeitura. E, como ele não teve acesso à documentação por conta de que quem estava na prefeitura era adversário político dele, ele se valeu dos meios necessários, que era a ouvida dessa testemunha, que sabia de tudo quanto aconteceu em relação a esses fatos. Certo que foi expedido a carta precatória para a comarca de Fortaleza, o agravante, nem a defesa, nem os advogados, nem a testemunha foi intimado da expedição da precatória, nem foi ouvida a testemunha. E a precatória, até essa data, não foi devolvida ao juízo deprecante, e certo que houve um julgamento de mérito sem que tivesse ouvida a testemunha. De forma, excelência, que nós entendemos que esse processo é nulo desde a expedição da precatória, onde não houve a intimação da defesa, nem da parte,
e nem da testemunha para que fosse ouvida. E essa testemunha, como já dito, era de fundamental importância para a defesa do agravante. O certo é que agora, no cumprimento de sentença, houve a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando justamente essa questão e a questão que Vossa Excelência se referiu no início do excesso de execução. Entendemos que há o excesso de execução também, que é questionado no recurso de agravo, e entendemos que o título é nulo de pleno direito. Por quê? Porque não foi assegurado ao agravante o direito de defesa na época. Daí porque nós pugnamos pelo provimento do agravo e anulação do processo desde a expedição da precatória. É o que se requer, Excelência. Obrigado pela atenção. Obrigado. O senhor tem a palavra, desembargadora Iracema. Não, presidente, demais colegas desembargadores e todos os advogados presentes, boa tarde, boa tarde. Eu vou ler o projeto de emenda, presidente. Vou ler o projeto de emenda, que eu acho que está bastante explicativo. Processo civil e administrativo, agravo de instrumento, cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Sentença acobertada pela coisa julgada. Artigo 502 do CPC. Prescrição intercorrente afastada. Inaplicabilidade da Lei 14.230/2021. Tema 1199. Verificado excesso na execução em relação ao valor da multa, em observância da redução determinada em recurso de apelação, termo inicial da correção e dos juros de multa civil, e com secretários legal, matéria de ordem pública, data do evento danoso, artigo 398, com a súmula 4354 do STJ, aplicação do tema 905 do STJ, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão reformada em parte, reconhecendo a parte o excesso de execução para adequar o valor da multa, que restou decidida em grau de apelação. A multa foi reduzida de R$ 200 mil para R$ 177.962,84, correspondente a 2 vezes o valor do dano causado. Obrigado, desembargador Iracema. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Como voto do desembargador Luciano. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 19. O agravo de instrumento 300.0583/52.2024, que é agravante o Estado do Ceará, e agravada Lúcia Maria da Silva, é da minha relatoria. O doutor Carlos Éden Melo Mourão está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 20. Apelação remessa necessária 001-3140-56.2018, em que apelante, o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Icó, e apelados, o município de Icó e a Câmara Municipal de Icó. Nós temos aqui, ainda tem o terceiro interessado, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, lotados na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Ceará e nas secretarias ou departamentos de Educação e ou Cultura dos municípios do Ceará, a PEOC. Bom, nesse caso aqui, todos os advogados pediram sustentação oral. Nós temos como advogado do apelante Fridijof Dantas Alves. Presente? O senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos.
Nunca tinha visto. Edvardo Walsh, eu não estou ouvindo o advogado. Ainda não começou. Ah, tá, desculpe. Vai começar. Excelentíssimo senhor, presidente da terceira Câmara, doutor Washington, excelentíssimo relator, doutor Francisco Luciano, demais desembargadores e desembargadoras, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, colegas advogados e jurisdicionados aqui presentes. Excelência, nós temos alguns pontos que são fundamentais nessa ação, que jamais poderiam deixar de serem pontuados hoje, porque são pontos que demonstram os vícios insanáveis proferidos data máxima vênia pela sentença do juiz de primeiro grau. Primeiro dizer que há um ponto crucial, já que esta demanda rediscute um tema que já havia sido discutido em outras duas ações. Uma na ADI, que foi julgada pelo tribunal número 06247/2018, e outra que foi julgada numa ação em primeiro, em segundo e no STJ, processo 12.73265/2018, que há uma questão de litispendência de um tema que já transitou em julgado. Na ADI, já foi discutido o aspecto formal desses dois projetos de lei que conferiram ampliação para os profissionais do magistério de ICO, e na outra ação, foi discutido o mérito da causa. Os professores já esperaram 6 anos para ser julgado esse mérito, e finalmente, depois de 6 anos, quando a questão transitou em julgado, que foi para execução, nós tivemos essa sentença proferida nessa outra demanda, que, inclusive, até suspendeu a execução desse outro mandado de segurança que já transitou em julgado. Dizer para vocês que há um aspecto, primeiro, além da litispendência, de decadência, já que uma das leis que está sendo debatida nessa ação, que é a Lei 815/2012, quando o município entrou com a ação em abril de 2018, já havia passado o prazo de 5 anos, então ela nem poderia ser discutida nessa demanda, porque já havia passado esse prazo. Uma outra questão também está relacionada à ilegitimidade da Câmara Municipal para figurar nessa ação, já que a Câmara não tem legitimidade para configurar no polo que está. Na verdade, se houve algum vício de projeto, era para o vereador, aí sim, parte legítima, ter contestado isso. Mas como já foi ponderado, essa questão ela já foi discutida em sede de ADI. E o que é mais grave, Excelência, é que o juiz de primeiro grau, ele declarou a nulidade da lei quando o máximo que poderia ser feito dentro dessa demanda seria uma declaração de constitucionalidade em sentido difuso, o que não foi feito. Ou seja, mesmo com o tribunal transitado em julgado da ADI, reconhecendo o aspecto formal e material, o juiz de primeiro grau ainda assim, através da sentença, declarou a nulidade desses dois projetos de lei. Um outro ponto também que é importantíssimo é que, se porventura essa demanda, essa sentença for mantida por este tribunal, nós vamos ter uma situação peculiar, né? Inclusive em contraditório à segurança jurídica, porque nós temos o ADI que transitou em julgado, favorável a esses profissionais, nós temos uma ação de primeiro grau que também transitou em julgado, favorável a esses profissionais, e imagine só se tivermos uma terceira ação em sentido contrário a essas duas que já transitaram em julgado. Isso seria uma situação realmente complexa, onde uma decisão posterior a duas transitadas em julgado vão deixar sem efeito as duas decisões transitadas em julgado. Ora, se nem a lei pode prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, uma decisão judicial também não pode fazer isso. Né? Então, além, claro, Excelência, de um aspecto que eu acho fundamental, que é a visão que esses profissionais lá de ICOM terão, depois de esperar quase 6 anos, uma resposta da Justiça em relação à ADI e a outra decisão que foi favorável transitou em julgado, quando estava prestes a executar
depois de esperar toda a tramitação, receberem a notícia de que as duas decisões transitarem em julgado não têm efeito nenhum, porque a decisão do juiz de primeiro grau, nesta ação, foi mantida. Então, a gente espera, né, justiça, os professores lá, a gente que está no âmbito local, a gente sente essa necessidade por justiça. São pessoas que há 6 anos estão recebendo metade do salário que recebiam, eram pessoas que trabalhavam 200 horas e estavam definitivamente ampliadas, pessoas que tinham um orçamento todo planejado para isso, e aí ver o seu orçamento cair pela metade e ter que se virar nesses 6 anos, desculpa até a expressão, mas realmente é um desabafo, tem que se virar, e quando finalmente surge aquela esperança, depois de serem comunicados que o STJ confirmou a decisão, serem surpreendidos, e é isso que a gente não espera, com uma decisão desfavorável. Então, Excelência, diante desses vícios que foram apontados, diante de todos esses problemas que a sentença de primeiro grau com a devida vênia nos traz, é urgente que seja reformada em sua integralidade, julgando a ação do município improcedente. Antes da improcedência, claro, tem uma questão aqui de extinção, sem julgamento do mérito, mas se ultrapassar essa questão, a parte apelante requer que a sentença de primeiro grau, o recurso seja admitido, o sindicato como terceiro interessado, cumprindo todas as formalidades e exigências legais, e no mérito, a ação, caso ultrapasse as questões preliminares, seja julgada totalmente procedente, mantendo todos os efeitos das duas decisões que já transitarem em julgado, Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos aqui como advogados do ICO, do município de Icó e da Câmara Municipal, 3 advogados: José Gutenberg de Souza Rodrigues Júnior, Francisco Mauro Ferreira Liberato Filho e Saulo Gonçalves dos Santos. Algum dos 3 presentes? Pois não. Sim? É no final. Ok. Doutor Vanderlei? O senhor tem 15 minutos. Pois não. Inicialmente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Já na pessoa do excelentíssimo relator, doutor Francisco Luciano, eu saúdo aos demais desembargadores e desembargadoras. Excelências, parafraseando aqui o professor Lênio Streck, esse caso, inicialmente, trataria-se de um easy case. Ele transformou-se num hard case e estamos aqui às vias de se transformar num tragic case ou até num illegal case, propriamente dito. Nossa sustentação ela tem como ponto principal 4 argumentos. Primeiro, a gente vai tentar afastar a alegação de coisa julgada, já fazendo a distinção entre essa ação anulatória e a ADI, já tratada pela parte apelante. Em ato contínuo, nós vamos tratar sobre a correção, a justeza da sentença proferida pelo juízo ACO. Excelências, a questão aqui, ela se transformou, de certo modo, num hard case, digamos assim, mas tem uma distinção fundamental entre a ação anulatória, essa que estamos tratando agora, e a ADI mencionada pela parte apelante. Isso porque, Excelência, muito embora a parte apelante mencione que essa matéria já tenha sido anteriormente analisada pela ADI, o fato é que a matéria não se confunde com a hora aqui tratada. Na ADI, e a ementa deixa isso expresso, realmente, tratou-se tão somente do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Inclusive, e eu acho que aqui é onde de fato reside a confusão, na
petição inicial da ADI, mencionou-se que, para além da inconstitucionalidade, haveria também uma ilegalidade, tendo como parâmetro a lei de responsabilidade fiscal. Ocorre, Excelência, isso consta expressamente na ementa, folha 495, para ser mais preciso, que a discussão no bojo da ADI de eventual ofensa à Constituição estadual ou federal não pode ser fundamentada na suposta violação à lei de responsabilidade fiscal, sob pena de restar caracterizada ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna federal ou estadual. Consta expressamente lá na ADI que a ocorrência ou não de desrespeito a limites financeiros orçamentários e limites de despesa com pessoal dependeria do confronto entre a lei municipal questionada e a lei de diretrizes orçamentárias, sendo esta análise, abro aspas, inadmissível no bojo da ação direta da ação declaratória de inconstitucionalidade. Fecho aspas. Excelência, fato é que a discussão na ADI, ela não levou em consideração possível ilegalidade referente ao descumprimento à lei de responsabilidade fiscal, bem como em nenhum momento mencionou-se o descumprimento ao regimento interno da Câmara Municipal, argumento este que foi também levado em consideração pelo magistrado Acor. Para que fique claro, a ratio decidendi da ADI e desta ação anulatória são completamente diferentes. Excelência, nesta ação anulatória, estar-se-ia discutindo um controle de legalidade. Primeiro, em relação ao regimento interno da Câmara e, no segundo momento, em relação à lei de responsabilidade fiscal. Excelências, essa distinção ela foi muito bem percebida, analisada e consta expressamente no bojo do agravo de instrumento 315.6770/2023, de relatoria do excelentíssimo desembargador Francisco Luciano, assistindo razão a esse nosso entendimento, que disse que na ADI a questão da violação ou não da lei de responsabilidade restou não conhecida, isso consta expressamente na ementa, tendo inclusive o relator da ADI consignado esta questão no voto condutor, de modo que tais ponderações restam consignadas na ementa do julgado, de modo que se mostra evidente que a nítida distinção de julgados da ADI e da ação anulatória, fecho aspas. Excelências, aqui de fato era o que tinha de hard case, porque daqui para frente torna-se um easy case, que nós não estamos fazendo controle de constitucionalidade, estamos fazendo controle de legalidade. E tendo como parâmetro a lei, a dignidade da legislação, nos dizeres de Waldron, resta claro aqui a justeza, a correta decisão do magistrado Acor. Primeiro delas, do vício formal na tramitação das leis 815 de 2012 e 924 de 2014. A manifesta ofensa aos artigos 169 e 174 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Icó. Especificamente, o artigo 174 ele vai dizer que, em nenhuma hipótese, a segunda discussão ocorrerá na mesma sessão que tenha ocorrido a primeira discussão, grifo aqui, em nenhuma hipótese. As duas leis municipais, tanto a 815 como a 924, a tramitação ela se deu em uma única sessão, isso consta expressamente na decisão do magistrado Acor, caracterizando um vício formal insuperável. O segundo ponto, excelências, e esse é o mais grave de todos, é a ofensa à lei de responsabilidade fiscal. O magistrado Acor diz expressamente que não houve a observância por parte dos membros da Câmara Municipal acerca da necessidade, lei-se obrigatoriedade, em se observar os mandamentos da Lei Complementar 101/2000. Um dos fundamentos, excelência, é que essa análise fiscal e tributária que acarreta em aumento de despesa deve vir obrigatoriamente com a estimativa do impacto orçamentário.
Excelências, aqui consta expressamente na sentença, não houve essa estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo mais um fundamento que consta na sentença do magistrado Acorre. Para que fique claro, porque que eu falei também de um possível tragic case, realmente, nós trouxemos aqui e colacionamos aos autos, agora sim, de fato, um estudo técnico de impacto orçamentário e financeiro, e para que vossas excelências tenham uma certa noção, nós trouxemos demonstrativos com a projeção da folha de pagamento. O custo, excelência, disso seria de R$ 1.028.871 mensais, totalizando mais de 12 milhões de gastos ao cofre público. E por que eu disse também um illegal case? Porque caso essa decisão ela seja concedida, estar-se-ia ultrapassando os limites de alerta previsto na lei de responsabilidade fiscal. E é justamente por isso que tem essa obrigação, para que isso não ocorra. Ou seja, caso a apelante tenha o seu pedido como procedente, o município automaticamente estaria descumprindo o artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal. Excelências, por fim, trataremos aqui da correta decisão do juiz Lacor, que declarou a nulidade das leis municipais com base nesses vícios insuperáveis, de fato, e mencionamos aqui, excelência, que o magistrado, ele corretamente estabeleceu critérios temporais que protegem o direito salarial referente ao trabalho já prestado, mas que não se coordenaram com o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, a sentença do magistrado, de fato, ela foi a mais justa, prudente e ponderável possível, uma vez que, à luz do caso concreto, nós também podemos trabalhar aqui com os artigos 20 e 22 da LINDB, em dois tempos ele preservou a dignidade da legislação, do processo legislativo, bem como a integridade socioeconômica do município de Icó, ao mesmo tempo que assegurou os direitos salariais decorrentes do esforço laboral já empreendido, já finalizando, excelências, pugnas, então, pela manutenção da sentença. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Obrigado. Doutor José Vanderlei Marques. O senhor também tem 15 minutos. Excelentíssimo desembargador presidente Washington, doutor desembargador Luciano, relator do caso, demais desembargadores aqui presentes. Excelência, estou representando aqui a APEOC, também representa os professores lá do município de Icó. Eu vou revelar aqui alguns aspectos técnicos e vou tentar não tomar muito tempo. Eu venho aqui para discordar imensamente das alegações do município recorrido, bem como solicitar a justiça em relação a essa sentença que equivocadamente está prejudicando aí mais os professores lá do município de Icó. Primeiramente, eu gostaria de que a gente concentrasse na sentença, e a sentença ela coloca dois pontos fundamentais, né, como fundamento de causa de decidir, que é a questão da sessão da Câmara, se aquela sessão, né, se aquela discussão ocorreu em duas sessões, o juiz considerou isso como causa de decidir, e também considerou a situação do impacto financeiro. Ora, excelência, com relação a esse aspecto do impacto financeiro, essa matéria já foi decidida na ADIM, como bem explicou o doutor Freire Joffre anteriormente. Então, ao meu sentir, não caberíamos adentrar mais nesse tema em relação a esse aspecto, né, sob pena aqui de violação à própria decisão do próprio TJ. O segundo aspecto, excelência, e aí eu chamo bastante atenção, é que o município se arvora
no fundamento, e a sentença também se arvora no fundamento, de que não teria ocorrido duas sessões, né, que a Câmara Municipal teria feito a primeira e a segunda discussão em apenas uma sessão. Ora, Excelência, é um ato da própria Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal entende que pode fazer duas discussões naquela sessão, a própria Câmara poderia decidir isso. Então, estaríamos aí diante de uma situação, de uma concessa vênia, de uma intromissão, né, do Judiciário, né, a sentença do Judiciário ao Poder Legislativo. E aqui eu chamo uma atenção, Excelência, que a ADIM foi protocolada em março. Né? Um mês depois, o município foi lá e ajuizou, em abril, essa ação anulatória. E a ação anulatória tramitou. E o mais interessante, Excelências, a Câmara Municipal foi citada e não apresentou contestação. Parece, no mínimo, estranho isso. Porque a Câmara não apresentar, né, dizendo sobre a legalidade do seu ato, sendo revel, abrindo oportunidade para chancelar aí uma revelia e reconhecer, reconhecer a matéria como se encontra nos autos. Então, eu acredito que essa Câmara, sempre utilizando o bom senso de justiça, deve reformar a sentença. E eu só queria chamar aqui a atenção para a questão do impacto financeiro, mencionado aqui pelo nobre causídico do município, né, que ele fez o levantamento do impacto financeiro, mas ele já esqueceu que essa matéria se trata de um aumento de carga horária, Excelência. Ou seja, professores com 20 horas, mas tinham inúmeros professores que trabalhavam, na verdade, 40 horas. Mas o concurso era 20 horas, então foi feita essa lei para ampliar. Ou seja, esses professores já estavam sendo remunerados com 40 horas, Excelência. Esse impacto financeiro aí a gente tem que analisar com bons olhos, né? Porque já estava sendo pago aos professores. Tá? Então, são essas as considerações que eu queria levantar aqui para Vossas Excelências, requerendo que o recurso seja totalmente provido para reformar na íntegra a sentença recorrida. Obrigado. Obrigado, doutor Vanderlei. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu vou retirar de mesa hoje e trago na próxima sessão. Ok. Julgamento adiado para a próxima sessão. Eu chamo o item 22. Apelação, remessa necessária 028-4895, dígito 30.2021, em que a apelante, município de Fortaleza, e apelada Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais. Da relatoria da desembargadora Jureza. Está presente o doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, Excelência, senhor presidente. Muito bom dia, senhora relatora, desembargadora Joriza. Senhor presidente, o que se discute nessa ação é uma ação de cunho declaratório, né, envolvendo o reconhecimento do status de imunidade constitucional da Caixa de Assistência dos servidores da Fazenda Estadual. Na hipótese, por um procedimento administrativo, o município veio a não reconhecer a Cafaz, né, nesta qualidade. Em verdade, Excelência, a Cafaz é uma instituição de saúde, ela é um plano de saúde, mas na modalidade autogestão. A natureza jurídica dela de constituição é associativa. Ela institucionalmente, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né?
E com base nisso, Excelência, por ser uma instituição de assistência social, e o STF já reconheceu que dá uma amplitude ao termo assistência social às instituições de saúde e de educação. Isso é uma matéria que, no âmbito do STF, ela é pacificada. Então, Excelência, demonstrou-se nos autos a presença dos requisitos do artigo 14 do CTN, que é aquele que, regulando a imunidade constitucional, que diz que as instituições sem fins lucrativos, elas são imunes à incidência de impostos sobre serviço, em especial, ela prova nos autos, Excelência, que preenche todos os requisitos, quais sejam: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, aplicar integralmente no país seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, manter a escrituração de suas receitas e despesas, e para essa comprovação, Excelência, isso aqui ficou bem constatado na própria sentença, a sentença reconheceu a imunidade, inclusive sem a necessidade de perícia, e aqui eu explico o porquê da não necessidade de perícia. Ela traz a sentença como acervo probatório suficiente. Primeiro, o próprio estatuto já regula, a própria constituição da empresa traz essa qualidade de assistência social. Essa utilidade pública da Cafaz, ela foi reconhecida por lei, a lei estadual aqui 12.090 de 93. Então, por lei, ela tem reconhecimento de utilidade pública. Foi juntado aos autos, Excelência, todos os demonstrativos contábeis de 5 anos anteriores à ação, neles incluídos balanço patrimonial, balanço de resultado de exercício, que é o DRE, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas das demonstrações de caixas. Tem também as declarações de imunidade e precedentes desta casa, do TJCE, STJ e STF sobre o tema. Inclusive, Excelência, tem um precedente dessa própria casa, né, envolvendo outra caixa de assistência, no caso foi a Camed, um julgamento até antigo, de 2009, né, na época da segunda Câmara Civil, desembargadora Gisela Nunes de Costa, que reconhece, ali, o mesmo status, também caixa de assistência, autogestão, sem fins lucrativos. Peço venha para ler rapidamente o trecho da emenda, Excelência, apelação civil 00605-62, distrito 7, 2005. Diz, de acordo com o artigo 156C da Constituição Federal, é vedado aos entes políticos instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de instituição de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, que é regulada pelo artigo 14 do CTN. E aqui, com prova documental, ficou demonstrado justamente que ela satisfazia esses requisitos. E qual é a questão, Excelência? O que é que o município de Fortaleza ele tem como argumento para contestar essa imunidade? Ele não fala que houve distribuição de renda, que especificamente esses requisitos do artigo 14 não foram preenchidos. Se essa fosse a contestação, e ele tem acervo técnico, ele tem corpo técnico para contestar, poderia se cogitar da perícia. De fato, os requisitos do artigo 14 estão presentes, mas não é essa a contestação. O que temos? Temos uma lei municipal, que ela, ao regular o ISS, ela traz como regra, e aí o município se apega pela necessidade da instituição, ela não poder ser remunerada por contribuições, ou seja, a prestação desse serviço de saúde teria que ser gratuita e teria que ser ainda universal. Ou seja, uma lei municipal utilizada como fundamento do município para destituir ou para negar o direito que não vem de uma lei municipal, não tem status municipal. O direito à imunidade, ele tem origem, ele tem regramento constitucional. E o STF, em diversas oportunidades, já regulamentou, inclusive, que somente a lei complementar federal ela tem o poder de limitar as competências tributárias. Então, a Constituição, o direito que se surge aqui perante esta casa, ele advém diretamente da Constituição, com as limitações, requisitos previstos na lei complementar federal, que, no caso, a lei complementar federal que trata dos requisitos da imunidade é o Código Tributário Nacional. E aqui essa matéria, trazemos aqui o recurso extraordinário, né, 566-622, então de relatoria do ministro Marco Aurélio, inclusive tratando os requisitos para contribuições sociais, né, que não traz uma complexidade até um pouco maior do que os impostos. Não há dúvida, Excelência, que os requisitos para reconhecimento da imunidade, eles estão previstos na Constituição e no
CTN, que no caso é a Lei Complementar Federal, que regula. Então, Excelência, esses argumentos do município de exigir gratuidade, de exigir universalidade, eles definitivamente não se aplicam para regular uma imunidade constitucional. Portanto, Excelência, e aqui já caminhando para o final, a não necessidade de perícia, aqui o município também suscita a súmula 730, né, do STF, mas essa súmula está bem explicada na sentença, inclusive, ela trata das entidades de previdência privada, né, que elas não se encaixam definitivamente naquele critério constitucional de assistência social propriamente dita, que o STF já reconheceu. E aqui, a perícia seria para tratar de um fato que, na verdade, é incontroverso. A não distribuição de lucro, a não remessa para o exterior, isso tudo podemos até pensar em perícia, mas ela vai, na verdade, tratar sobre ato ou sobre fato que se quer impugnado pelo município. O município, repite, ele impugna aspectos teóricos de ser possível ou não uma lei municipal colocar ou acrescer requisitos que a Constituição e a lei complementar não fizeram. Então, senhor presidente, senhora relatora, por esses fundamentos é que se pede para manutenção, de fato, da sentença, para reconhecer o direito à imunidade constitucional, por preencher os requisitos do artigo 150C e os requisitos da lei complementar que o regula, que no caso é o artigo 14 do CTN. Obrigado, doutor Felipe. Desembargadora Joriza, a senhora tem a palavra. Boa tarde, primeira vez que eu falo nessa sessão. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentando aqui o advogado, doutor Felipe. Prazer, muito boa sua sustentação. É bom trabalhar assim. Bom, nesse caso aqui, contrariando o que o advogado sustentou, né, o meu voto é no sentido de considerar imprescindível a perícia, exatamente para constatar se os elementos que são exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, né, e que, na verdade, é a lei complementar que o advogado fez menção, a necessidade da perícia para analisar essa documentação apostada para saber que nós, julgadores, não temos conhecimentos técnicos para saber se efetivamente esses requisitos estão presentes no caso. Então, eu vou ler a proposta de ementa, né, estou à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Remessa necessária à apelação civil, constitucional, tributária e processo civil, ação declaratória, sentença de procedência, imunidade tributária, entidade de assistência social, artigo 150, inciso 4º, a linha C da Constituição Federal, e artigo 9º, inciso 4º, a linha C do Código Tributário Nacional, necessidade de preenchimentos dos requisitos elencados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, não demonstrados de plano, imprescindibilidade de perícia contábil para aferir a suficiência dos elementos probatórios colacionados pela autora, cesseamento de defesa, remessa necessária conhecida e provida, sentença anulada, retorno dos autos à origem, recurso de apelação prejudicado. É assim como voto. Obrigado, desembargadora Iracema. Acompanha a relatora, Eu presidente. também acompanho a relatoria e vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida e provida, apelação prejudicada. Eu chamo o item 59. Apelação remessa necessária 005-0316, dígito 69.2020, que é apelante Maria Pereira Lima e apelado município de Nova Olinda, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Raimundo Soares Filho está presente? Presente? Doutor Raimundo Soares Filho está presente? Nós não estamos ouvindo o senhor, doutor Raimundo. Doutor Raimundo, o senhor tem que ligar o microfone e se manifestar. Nós não estamos ouvindo o senhor, doutor Raimundo. Doutor Raimundo, nós não estamos ouvindo o senhor.
Doutor Raimundo, é obrigação do advogado dispor dos meios para participar da sessão por videoconferência. O senhor está na tela, nós estamos vendo o senhor, mas, infelizmente, não ouvimos o senhor. Desembargador Washington, ele é advogado do autor ou da parte ré? Ele é advogado da parte autora. Bom, não teria prejuízo para ele. Na realidade, é parcial com a alteração de honorários. Doutor Raimundo, Entendeu? eu vou procurar o resultado então, viu? Ouviu. Diante da impossibilidade do advogado presente à sessão se manifestar, ou qualquer defeito no sistema de microfonia dele, eu vou programar o resultado. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. Eu chamo o item 66, o agravo instrumento 31679, dígito 39 para 2023, em que agravante é Ecofor Ambiental S.A. e agravado no município de Calcaia, relator do desembargador Luciano, doutor Gleidson, presente presencialmente. Muito. Deveríamos ter uma beca mais fácil, sem a manga, sem só. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes desta Câmara, na pessoa do presidente, desembargador Washington, cumprimentar representante do Ministério Público, da Defensoria, senhor secretário, colegas advogados aqui presentes. Excelências, o tema aqui discutido trata-se de imunidade recíproca, envolvendo concessionária de serviço público. E aí eu gostaria, inicialmente, senhor presidente, pedir, me dirigindo ao relator, requerer a suspensão do julgamento e do processo em virtude de que este tema específico foi recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 1297, acolhido repercussão geral. Então, portanto, e até em consonância com o artigo 1035 do CPC, parágrafo 5º, devemos ter, em breve, a manifestação sobre a suspensão de todos os processos que envolvam a matéria. Então, por uma questão de economia processual, né, eu peço que se coloque em votação a possibilidade de suspensão deste julgamento, deste processo, até essa manifestação pelo Supremo, considerando a economia processual. E aí eu faço uma pergunta ao senhor. Quando foi admitida a repercussão geral? Foi determinada a suspensão dos processos em curso? Não foi, ainda não houve manifestação. Desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência? Não, eu entendo, senhor presidente, que se não houve a ordem para suspender os processos, eu nego o pedido do advogado. Todo respeito ao doutor Gleidson, mas eu nego o pedido. Pedido negado, o senhor pode prosseguir. Ok, excelência. Então, continuando, o que é que se discute? A Ecofor agravante é concessionária de serviço público do município de Fortaleza e teve destinado pelo estado do Ceará um terreno onde funciona e já funcionava local de repositório de lixo do município. Este terreno foi desapropriado pelo estado do município de Calcaia. Pois bem, vencida a licitação e iniciada essa concessão do serviço, o município passou a cobrar o IPTU.
sob a alegativa de que a Ecofor teria a propriedade, aqui utilizo entre aspas, a propriedade do terreno, quando, na realidade, ela tinha uma posse precária, já que, repito, era concessão de serviço público. Decorrido, não pago, iniciou-se a execução. E a Ecofor apresentou exceção de pré-executividade, que é objeto deste recurso, que foi negado na origem, onde se alegava, primeiro, a ilegitimidade da Ecofor, porque ela não é a proprietária do imóvel, a proprietária do imóvel é o Estado do Ceará, portanto, havia ilegitimidade, e a caso superada essa ilegitimidade, a imunidade recíproca, considerando que a propriedade do imóvel era do Estado do Ceará. Foi afastado essa ilegitimidade. Na nossa exceção de pré-executividade, excelências, e aqui eu chamo a atenção, desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, se apresentou inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal e decisão do STJ em que traz essa matéria como ponto pacífico, que nessa situação não há que se falar em incidência do IPTU. Mas foi afastado. E essa matéria nós trazemos novamente para este tribunal, considerando que o STJ, o STF, tem inúmeras decisões a respeito em que se afasta a tributação pelo IPTU de concessionária de serviço público que apenas possui a posse precária de um imóvel essencial à prestação daquele serviço que lhe foi concedido, desembargador Washington. E aqui trago, abro aspas, decisão do STJ no agravo regimental no recurso especial número 1534-170 do Distrito Federal, relatora ministra Suzete Magalhães, e peço venha para ler um pequeno trecho da emenda. Abro aspas. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o bem imóvel público ocupado por concessionária que não se sujeita à incidência de IPTU, na medida em que a posse nessa situação decorre de relação de direito pessoal e não é dotada de animus domini, tratando-se, na verdade, de simples detenção de coisa alheia, precedentes. E aí são citados inúmeros precedentes, fecho aspas. No mesmo sentido, no STF, para não cansar vossas excelências, em uma decisão do ministro Barroso, no RE 1315, desculpe, 581, Rio de Janeiro, ele cita, ele dá provimento de forma monocrática a este recurso, afastando, portanto, a tributação, e cita inúmeros precedentes do STF, abro aspas aqui, RE 1272751 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Toffoli, agravo regimental no recurso extraordinário 10.09682 de Minas Gerais, do ministro Celso de Mello, agravo em recurso extraordinário 947142, recurso extraordinário 1097 e por aí vai. Tem do ministro Nunes, do ministro Alexandre de Moraes, da ministra Carmen, da ministra Rosa Weber, do ministro Fachin, portanto, inúmeros precedentes do STF acerca da matéria. E, portanto, recentemente, agora no final de abril, temos o acolhimento da repercussão geral e criação do tema 1297, em que se discute novamente esta matéria. Então, o que se pede a vossas excelências é que, levando em consideração esses precedentes do STJ e do STF, se dê provimento ao agravo para afastar a legitimidade da concessionária de serviço público e, portanto, afastar a cobrança do IPTU pelo município de Caucaia de um imóvel, repita-se, apenas cedido em virtude da sua essencialidade para o serviço público que lhe foi concedido. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Gleison. Desembargador Luciano, vossa excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. De antemão, eu já trago aqui a informação de que esse agravo de instrumento ele discute a oportunidade ou não, o cabimento ou não de uma exceção de pré-executividade, e não
à discussão do mérito em si. E aí eu passo a ler a emenda, que eu creio que seja suficiente. Agravo de instrumento tributário, execução fiscal, cobrança de IPTU pelo município de Caucaia, aterro sanitário, metropolitano oeste, imóvel de propriedade do Estado do Ceará, cedido ao município de Fortaleza, nos limites geográficos do município de Caucaia, operação de processamento dos resíduos sólidos do município de Fortaleza e do município de Caucaia, por concessionária de serviço público, Ecofor Ambiental. Discussão acerca do afastamento da cobrança de IPTU por utilização de imóvel público para execução do serviço essencial à sociedade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em 17 de 4 de 2024 a existência de repercussão geral, sem determinar a suspensão dos feitos em tramitação da questão constitucional suscitada no RE 1.476.602 de Minas Gerais, que trata de saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência do IPTU sobre bens afetados à prestação do serviço. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e resignação da excipiente executada. Impossibilidade de ampliação do debate em sede de exceção de pré-executividade, súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Recurso conhecido e improvido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Desembargadora Livramento, como voto, Vossa Excelência. Desembargador Joriza. Também acompanho o relator, presidente. Vou programar o Estado, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. Eu chamo o item 75, o agravo de instrumento 300.0123/02.2023, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado em prol Engenharia e Projetos Limitada. Também da relatoria do desembargador Luciano. Está presente o doutor Afonso Carlos Lustosa Filho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Afonso. O voto. O senhor é advogado da parte agravada e o voto da relatoria no sentido de conhecer e desprover o recurso. Posso programar o Estado? Sim, dispensa a sustentação. Recurso conhecido e desprovido. Agradeço, Excelência. Obrigado. Eu chamo o item 86, apelação civil 33861, dígito 35.2023, em que a apelante Francisca Angélica Saboia Barreto e apelado do município de Maracanãú, da minha relatoria. Doutor Jofre Medeiros Montenegro está presente? Presente, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensado, Excelência. O senhor tem 15 minutos. Meu cordial boa tarde a todos os desembargadores presentes, aos serventuários, membros do Ministério Público, da Defensoria, aos colegas advogados que aqui estão assistindo, tanto do modo virtual como aí presente na sala de sessões. Bom, o motivo da sustentação é muito curtinho, tenho certeza que realmente não tomarei o tempo de vossas excelências. Trata-se de uma ação de cobrança de licença-prêmio, na qual a juíza da primeira vara de Maracanãú, ela extinguiu o feito por prescrição. Então, o tema hoje é a prescrição. A aposentadoria da servidora, o afastamento. A aposentadoria, nós sabemos, é decisão unânime dos tribunais superiores, de que é um ato complexo. Existe o afastamento, depois tem o acórdão do Tribunal de Contas, que realmente homologa aquela aposentadoria. A aposentadoria, o afastamento, o primeiro ato de aposentadoria se deu em 1º de agosto de 2018. E o ingresso da ação se deu em dezembro de 2023, bem pouco tempo. Pois bem, além disso, além da aposentadoria, também teve o trâmite da ação coletiva, que trata sobre o direito dos professores de Maracanãú
ação que nós propusemos em 2016 e ela tramitou até dezembro de 2019, quando teve o trânsito em julgado. Existem dois marcos interruptivos, não, perdão, um marco interruptivo, suspensivo, perdão, da prescrição. É decisão dos tribunais superiores de que a ação coletiva ela suspende o prazo prescricional. Portanto, entre 2016 e 2019, não se pode contar como prazo para fins prescricionais. E o segundo argumento que nós trazemos também aqui, excelências, é o seguinte, que a aposentadoria dela, a homologação no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, só se deu em março de 2022, portanto, não está alcançado ainda pela prescrição. São esses dois motivos pelos quais nós suplicamos a esta colenda Câmara que processe o normal julgamento desse tema, um tema que já é batido aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no qual já temos súmula, já é um direito sumulado, mas que nesse caso específico nós estamos tratando da prescrição. Então, por dois motivos. Motivo número 1, trâmite da ação coletiva, suspensão da prescrição. Motivo número 2, prazo prescricional só começa a contar a partir da homologação da aposentadoria. Esse é o motivo da minha sustentação. Muito agradecida a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Jofre. Vamos aqui ao meu voto, eu vou fazer a leitura da proposta de emenda. Administrativa, apelação civil, servidor público aposentada, não usufruto de licença, prêmio na atividade. Pedido de conversão em pecúnia, ação proposta após o transcurso da prescrição quinquenal. Tema 516 do STJ, termo inicial, data da aposentadoria. Apelo conhecido, mas desprovidos. E aqui, para não fazer a leitura exaustiva dos itens aqui da emenda, a aposentadoria dela se deu no dia 4 de setembro de 2018 e a ação foi proposta no dia 17 de dezembro de 2023, portanto, 5 anos e 3 meses após a aposentadoria. E com relação àquele argumento esgrimido aqui na sustentação oral, no voto está dito, quanto à licença de ação coletiva, observe que a sentença reconheceu o direito dos servidores do magistério aposentados que preencheram os requisitos da lei e que tiveram seu direito de gozo da licença-prêmio violado, a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. A sentença foi confirmada por este tribunal com o trânsito em julgado em 5/12/2019. Ocorre que a autora não promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva, mas ajuizou a ação ordinária intitulada Ação pelo Rito Comum de Cobrança de Licença-Prêmio de servidor aposentado com pedido de conversão em pecúnia. É sabido que a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, no seu artigo 104 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando a parte dá início ou prosseguimento à demanda individual, abdicando dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva. E aqui eu trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça. E ação coletiva, interrupção da prescrição, ação individual, diferenças salariais, prescrição quinquenal. Nunca se refere à interrupção da prescrição por força da civil pública. O STJ tem entendido que a propositura da ação coletiva interrompe a prescrição,
apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marca inicial o ajuizamento da ação individual. Então, como a autora não executou a sentença coletiva, ela optou por apresentar uma ação individual e ela não se beneficia da suspensão da prescrição. A prescrição passa a contar da aposentadoria. Esse é o meu voto. E como vota o desembargador Luciano? Acompanhe Vossa Excelência. E desembargadora Livramento? Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 124. Apelação, remessa necessária 026-0562, dígito 14.2021. Apelante Estado do Ceará e apelado Nissan do Brasil Automóveis Limitada, da relatoria da desembargadora Jureza. Doutora Thalita Lima Amaro de Moraes, de Oliveira, está presente? Presente, Excelência. Doutora Thalita, o voto da relatoria, a senhora é advogada do apelado, não é isso? Exatamente. De conhecer da remessa e da apelação, mas para desprovê-las. Posso programar o resultado? Pode, Excelência. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 125. Apelação, remessa necessária 323.52, dígito 69.2023, em que apelante e apelada Maria Lindalva Martins e apelante e apelado município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Jureza. Doutor Jofre, ainda presente? Então, vou programar o resultado. Esse aqui é o voto divergente? Senhora, Eu reformulei. Reformulou o voto, né? Sim. Assim. Então, remessa necessária e apelação do ente municipal conhecidas e desprovidas. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime. Vamos para os votos vista do SAGE. Eu chamo o item 1. Apelação, remessa necessária 021-0456, dígito 48.2021, em que a remetente juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante MBF Holding Center Participações Limitada e apelado município de Fortaleza, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizada no dia 20 de maio, proferir voto no sentido de conhecer dos recursos, mas para negar provimento à remessa necessária e dar parcial provimento à apelação civil. O desembargador Luciano pediu vista dos autos para o exame da matéria. Desembargador Luciano, está em mesa? Desembargador Austin, eu, inclusive, lancei o voto vista, e como Vossa Excelência fez algumas ponderações, eu vou trazê-lo na próxima sessão. Ok. Então, julgamento adiado. Ele já está em quórum ampliado, então, não é isso? Não, está em quórum ampliado. Assim, eu ainda vou votar ainda, né? Ah, sim. Ok, tá bom. Então, a apresentação de voto visto do PJE. Eu chamo o item 120. Apelação, remessa necessária 300.0252, dígito 2.B23, em que apelante município de Catunda, apelado Vanderlei Rodrigues de Farias, da relatoria do desembargador Luciano, que na sessão do dia 13 de maio proferiu o voto no sentido de não conhecer da remessa necessária e conhecer das apelações para negar-lhes provimento. Em seguida, a desembargadora Jureza pediu visto dos autos, adiando o julgamento. Desembargador Jureza, está em mesa? Está em mesa. Eu já trouxe eu acho que na sessão passada, mas eu vou... a minha divergência é apenas parcial, né? Em relação ao voto do relator.
no sentido de conhecer do apelo e dar parcial provimento, né, ao apelo do autor, determinando o pagamento da jornada excedente de 20 horas semanais como extraordinária, compreendendo as parcelas vencidas e não alcançadas pela prestação quinquenal, bem como as vincendas até o restabelecimento da jornada de trabalho para 20 horas semanais ou a alteração por meio de ato normativo do regime jurídico dos servidores. E aí, no meu voto, eu trago aqui vários precedentes nesse sentido, deste tribunal, tanto, inclusive, da desembargadora Livramento, desembargador Washington, né? Então, primando aqui pela coerência, né? Imagino que vai ter divergência parcial. Desembargador Luciano, Vossa Excelência conhece. Eu vou acolher as ponderações das desembargadoras Joriza e vou modificar o meu voto. Né? Ok. Nessa parte que a desembargadora Joriza colocou. Tá certo. Então, para a desembargadora Livramento também vai acompanhar o voto agora da relatoria, né? Porque ele está adequando o voto dele à divergência. Aí, com esse aspecto, desembargador Washington, nós resolvemos a questão de catunda, né? Isso aí? Catunda, né? Quanto à natureza desse pagamento excessivo às horas contratadas, não é isso? Perfeito. Perfeito. Então, vou programar o resultado. Então, é apelação, remessa e apelações conhecidas e parcialmente provida a apelação da parte autora, não é isso, desembargador Joriza? A decisão também é unânime. Eu chamo o item 121, que são os embargos de declaração de número 023, 7246, dígito 35.22. Embargante é o Pídio Gomes de Oliveira Júnior. Embargada Fundação Getúlio Vargas e outros, da relatoria da desembargadora Iracema, na sessão de julgamento realizada no dia 13 de maio, a juíza convocada, a doutora Rosa Mendonça, proferiu o voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração para negar o desprovimento. Eu divergi e trouxe o voto para dar provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes. O desembargador Luciano pediu visto dos autos para o exame da matéria, adiando o julgamento. E aqui nós estamos no quórum ampliado, não é isso, desembargador Luciano? Eu juntei o voto, desembargador Washington. Sim. Inclusive, Vossa Excelência fez lá uma manifestação. Eu dei parcial provimento aos embargos apenas em relação a um ponto, dos dois que o embargante levantou. E parece que Vossa Excelência me acompanharia nisso, é isso? Nesse sentido? A desembargadora Iracema já adequou o voto dela ao voto de Vossa Excelência, e eu também vou acompanhar. Pronto. Então, não tem 942. Não tem mais divergência, então. Então, vamos lá. Embargos infringentes conhecidos, aliás, embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes. Acordo reformado. Acordo reformado. Vamos para o item 127. Apelação civil 020-1007, dígito 03.2020. Apelante Embracon, administradora de consórcio limitada, e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Livramento, na sessão de julgamento realizada no dia 20 de maio, a desembargadora Livramento, relatora do feito, proferiu o voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. A desembargadora Joriza Magalhães pediu vista, adiando o julgamento. O desembargador Joriza, Vossa Excelência está acompanhando integralmente a relatoria. Né? Quem é o desembargador Iracema? A senhora também acompanha o voto? Então, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. A decisão é unânime. Os processos adiados do PJE. O item 7. Apelação civil 020-7796, dígito 18.2020, por indicação da relatora, desembargadora Joriza,
O item 11, apelação civil 020, 0425, dígito 74.2020, também de relatoria da desembargadora Joriza. O item 101, apelação civil 300.1452, dígito 30.2023, da relatoria da desembargadora Livramento. E o 122, o agravo de instrumento 300.0394, dígito 11.2023, da relatoria da desembargadora Iracema, e retirados de pauta do SAGE, o item 75, o agravo de instrumento 0628805, dígito 66.2023, e retirados de pauta da relatoria da desembargadora Joriza, retirados de pauta do PJE. O item 3, apelação civil 020-3310, dígito 06.2022, da minha relatoria. O 52, o agravo de instrumento 300.0815, dígito 98.2023, da relatoria da desembargadora Joriza. O 62, a apelação civil 020-0653, dígito 45.2022, da relatoria da desembargadora Joriza. E o 70, é a apelação civil, sequência de 3 zeros, 6022, dígito 23, 93.2019, da relatoria do desembargador Luciano. Então, nós vencemos a pauta e eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente no decorrer da semana. Desembargador do Livramento. Confirmo, presidente. Desembargador Luciano. Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Livramento. Desembargadora Joriza. Também confirmo. Eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e terão seus resultados divulgados logo após a sessão. Semana passada, faleceu aqui em Fortaleza o Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, que foi provincial dos Capuchinhos, província do Ceará e do Piauí. Era um homem profundamente inteligente e voltado à cultura, era membro da Academia Fortalezense de Letras, era um grande cultuador do idioma português e, principalmente, ele escreveu durante muitos anos uma coluna do Diário do Nordeste sobre a origem dos vocábulos, das palavras. Ele era um homem que conhecia o grego, o latim, falava francês, alemão, italiano, um grande intelectual. E faleceu aos 78 anos. E eu queria propor um voto de pesar para ser encaminhado tanto à província dos Capuchinhos, aqui em Fortaleza, quanto à família, na pessoa do senhor Zacarias, com CH, Bezerra de Oliveira. Os sentimentos. De acordo. Posso pesar. Então, voto de pesar aprovado. Algo mais a tratar? Não. Eu acho que foi uma das sessões mais longas desse histórico recente da nossa Câmara. Eu vi tão cheia também. Nem eu. E eu tenho que ir para o aeroporto agora. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão. Boa tarde. Até logo, para todos. Mais, Edneia.